Olá para todos, espero que todos estejam bem. Vamos prosseguir agora com a nossa apostila de número 2, perfeito, que está iniciando o nosso segundo bimestre. Pessoal, é muito importante que você já deixe a sua apostila aberta na página 1, na primeira página, ok? Eu vou fazer uma pequena introdução a respeito dessa página, para que depois a gente possa prosseguir com os exercícios, perfeito? Então, só um momento, então vamos lá, repetindo, página 1 da apostila de número 2. Será muito importante que você esteja nessa página para poder prosseguir com um pouquinho mais de tranquilidade. Vamos lá, então? Muito bem, pessoal. Vocês estão podendo visualizar aqui já uma família um pouquinho diferenciada, né? Como já diz o próprio título, uma família muito rara. Mas antes de chegar nessa página, nós precisamos primeiro analisar a página número 1, onde nós temos várias fotos, né? Algumas são reais, algumas são de quadros, né? E todos os estilos de família, né? Então, a gente precisa analisar todas essas famílias, são iguais ou são diferentes? Como são estas famílias? Analisem bem se todas são iguais. Nós temos a primeira família, que na verdade é um quadro, né, que o nome dele é Las Meninas, perfeito, de Velázquez. Então, é um quadro espanhol. Depois, nós temos a segunda família, de uma etnia, que está logo ao lado, certo, pessoal? Da etnia Maasai. Olha só que diferente, né? Do Quênia. Então, nós temos essa família. Depois, nós temos uma outra família logo abaixo, onde tem vários alimentos sendo mostrado aí por todos eles, né? E esta família é uma família equatoriana. Uma família equatoriana, então, ou seja, toda a colheita está sendo demonstrada nessa imagem. Depois, nós temos 3 animais que estão sendo demonstrados logo ao lado, que na verdade é uma família de mangostas. Depois, futuramente, dá uma olhadinha na internet como são esses animais. São da África, perfeito? Depois, nós temos um exemplo de família, né? De burro animado, de desenho animado. Alguns podem até mesmo já conhecer, já pode ter escutado algum parente ou até mesmo os pais comentando a respeito dessa família, né? Que são os supersônicos. Decimos assim em espanhol, são os supersônicos. Depois nós temos uma outra família que está muito contente, né? Está bem apertadinha nessa moto aí, que é uma família de Camboia, Ásia. Então, temos retratado em um quadro, temos reais, né? Como nós temos aqui a família do Quênia, a família equatoriana do Equador, a família de Camboia, que é a Ásia. Temos uma família sendo demonstrada aqui, né? Que é uma família de dibujo animado, de desenho animado, e também de animais. Então, são famílias diferenciadas de todas as partes e de todos os estilos, isso que é muito importante. Mas aí, alguma imagem você já conhece, você já viu em algum lugar, ou seja, te parece familiar, né? Será que a gente consegue identificar cada uma delas como foi realizado? Só um momento, por favor. Perdão, pessoal, pela interrupção. Peço perdão. Vamos seguir mais um pouquinho. E aqui, eles também questionam nessa parte, que modelos de família você conhece? Né? Então, cada família tem seu estilo, não é verdade? Claro que algumas parecem iguais, mas sempre tem um pequeno diferencial. Isso nós temos no nosso país e nos demais também, né? Então, costume, cultura, idioma, tudo isso devemos levar em conta, perfeito? O que acontece, pessoal? Seguindo aqui na página 2, falando a respeito ainda de família, perfeito? Nós vamos ter esse texto aqui, falando a respeito de família Adams, ok? Você pode conhecer essa família, de repente, através de desenho, através, de repente, um livro, ou até mesmo de uma película, de um filme. Né? Então, nós temos várias atualizações dessa história, né? Desta família Adams, que é uma família de grande sucesso,
em todas as partes do mundo. Então, o que vai acontecer? A professora Carmen de Objetivo, ela vai fazer o seguinte, ela vai dar uma explicação a respeito da caixinha que está escrito assim, vocabulário, ou seja, vocabulário la família. Ela vai dar uma explicação a respeito desta caixinha, depois ela vai iniciar a leitura desse texto aqui, só que é o seguinte, vai ter um momento que ela não vai seguir com a leitura, ela vai parar com a leitura, por quê? Vai ser exatamente nesse ponto aqui, olha só, que eu acabei de grifar, ó, toda essa parte aqui, ela não vai fazer a leitura, por quê? Porque é justamente esse trecho que vai te ajudar a realizar o exercício, certo? Então, ela vai ter a parte divertidas, né? Então, prestando atenção na pronúncia da professora Carmen, de todas as palavras que ela vai fazer a leitura, e depois ela vai parar, perfeito, porque aí depois você vai seguir com o exercício. Então, aí ela vai pedir para que você faça a leitura com calma para poder fazer o exercício número 2, perfeito, e também o exercício número 3, que está na página 2. Mas vamos escutar as explicações que ela vai nos passar a respeito de vocabulário, ok? Então, nós vamos seguir agora com a explicação da professora Carmen. Só um momento, por favor. Muito bem, pessoal, então já está aqui na tela e nós vamos prosseguir então com a explicação. Então vamos, 1, 2, 3. Nome deles. Este vocabulário da família é aquele que eu estava comentando que vai ser maior agora, né? Composta por marido ou esposo e mulher ou esposa, né? Depois, temos vocabulário de el padre, la madre, ¿sí? Abuelo. Vou citar somente um gênero, ok? Se tratando de palavras iguais, feminino, masculino, vou só citar o primeiro, ok? Abuelo, tio, hermano, hermanastro, primo, hijo, hijastro. Este hijastro corresponde ao nosso enteado em português, ok? E hermanastro, bom, seria o irmão também, na verdade, não do mesmo pai ou mãe, né? Mas irmão ou irmã de um dos dois lados, ok? Depois temos ahijado, que significa afiliado, sobrino, nieto, cunhado, yerno e nuera para o feminino, suegro, padrino, madrina, padrastro, madrastra e finalmente algum adicional que por aí aparece muito íntimo da família, amigo, não é verdade? Isso é que nós temos dentro desta fotografia. Um deles é muito amigo da família, né? Se vocês lembram a composição deles, né? O mayordomo era amigo, né? Muito amigo, né? E fazia parte da família. Então, esta família Adams, né? Que tem o seu retrato aqui, está menor, obviamente, mas nós podemos já mencionar quem é o padre, quem é a madre, quem é a hija, verdade? Ok, vamos tentar ler um pouquinho a descrição sobre eles para fazer uma interpretação de texto, ok? Listo? Está pronto você para a leitura? Vamos lá. La familia Adams fue una exitosa serie estadounidense presentada por la primera vez en 1964. En esta serie participaron los actores John Austin, Carolyn Jones. Ok, aqui tem os nomes dos diversos atores que não é o que nos interessa agora, mas sim o que continua depois. Originalmente, los Adams surgieron en 1937 por las manos del dibujante Charles Adams con una tira cómica para el periódico The New Yorker. Sin embargo, en la tira no se especificaba el nombre de la familia ni de ninguno de los personajes. Ok.
Los Locos Adams, como es conocida en español, retrata la vida de una extraña familia estadounidense que vive al lado de un cementerio en una antigua casona donde pasan cosas muy raras y divertidas. Ok, hasta aqui eu vou ler um pouquinho e depois vou passar para o final, porque no final descreve como são, digamos, em personalidade cada um deles, né? Então vamos ver aqui neste último parágrafo que diz: completa esta extraña familia el mayordomo Lurch, que más parece pariente cercano del famoso personaje Frankenstein, el primo Cousin que se parece a todo menos humano, Think, cosa en España, una mano con vida propia, aunque raros, los Adams son una familia muy amorosa, simpática e divertida. Então, esses são alguns dos adjetivos que você poderá utilizar para ampliar a descrição familiar. Aqui você pode ver que nesse vocabulário onde está o termo ojo, que você já sabe que ojo significa prestar atenção, você tem mais adjetivos para utilizar na atividade que posteriormente você vai realizar, né? Então temos aqui conflictiva, louca, desunida, unida, amorosa, peligrosa, simpática, antipática, agresiva, tranquila, divertida, triste, escalofriante, juguetona. Juguetona significa brincalhona, ¿sí? Sucia significa suja, moderna, antigua, honesta, desonesta, acogedora, que seria acolhedora, grande, pequena, rara, comum, rica, pobre, etc. Esse rara é o próprio estranha do nosso português, ok? Então, aqui você tem esses adjetivos de vocabulário que será para uma outra atividade. Agora vamos tentar completar os adjetivos nesta descrição familiar. Dice a instrução: completa el grado de parentesco de los personajes de los Locos Adams en las frases de abajo. Ok? Vamos fazer somente algumas, porque é uma atividade tão... Ok, pessoal. Então, olha só. Esse exercício aqui, eu não vou prosseguir mais. Perfeito? Mesmo ela não realizando ele por completo, ok? Mas esse aqui vai ser direcionado para que você realize aí na sua apostila, certo? Muito bem. Então, o exercício número 2 você realize e também o exercício número 3, ok? Então, já temos aí 2 atividades para serem realizadas como lição de casa. É essencial que você tome atenção aí na realização do exercício. Muito bem. Vou prosseguir mais um pouco e vou exatamente para esta página aqui, olha só, a página 3, perfeito? Então, na página 3, nós vamos ter aqui uma frase que é es más tuyo que mío, ou seja, é mais seu que meu. Bem romântico, nós temos um coração aqui, então ele está sendo bem romântico falando que o coração dele é mais seu do que dele mesmo. Que bonito, né? Bem romântico. Subimos mais um pouquinho e nós vamos ter algumas frases a respeito dos adjetivos, mas dos adjetivos possessivos, né? De acordo com a nossa tabela que nós temos aí. Olha só, eu vou ler algumas frases que estão aqui, que seria: esta es mi casa e aquella es la tuya. Ué, professora, qual será a diferença de mi e tuya? Vamos averiguar. Próxima. Nós temos aqui, olha só, aqui uma pequena explicação, né? Esta es mi casa e aquella es la tuya. Então, é o seguinte, pessoal, mi casa, eu tenho logo em seguida um substantivo. E depois eu tenho tuya, perfeito, que está se referindo à sua casa. Só que eu não estou citando de novo a palavra casa, porque ele está querendo dizer o seguinte: esta es mi casa e aquella es tu casa.
Para que a gente não fique falando duas vezes a palavra casa, nós podemos fazer de uma maneira mais direta. Esta é mi casa e aquella es la tuya. Exatamente, la tuya, substituir por tu casa. Mas nós vamos verificar uma tabelinha para que fique um pouquinho mais claro esta regra. Vocês já viram em séries anteriores e aqui nós estamos fazendo uma revisão a respeito de adjetivos possessivos. Vamos lá então? Ok, muito bem, pessoal. Então, olha só, nós temos uma tabelinha onde você tem no seu apostilado. Então, nós temos aqui os pronomes pessoais, olha só, todos eles. E temos os pronomes possessivos, tanto no singular quanto no plural. Então, olha só, quando eu utilizo para yo, eu tenho que utilizar o mi. Quando eu utilizo para tu, eu tenho que utilizar tu sem acento. Quando eu utilizo para usted, eu utilizo o su. Vamos, de repente, para um exemplo, olha. Mi clase está aqui en el primer piso. Eu acabei de dizer que a minha sala está aqui no primeiro andar. Professora, como é que ficaria, de repente, no possessivo para o plural? Então, seria assim. Mis clases estão en el primer piso. Ou seja, minhas salas estão no primeiro andar. Então, eu preciso do mi e preciso do substantivo logo ao lado. E se eu quero dizer que a sua sala está aqui no segundo andar. Então, ficaria da seguinte maneira. Tu clase está en el segundo piso. Mas, por exemplo, se você tem mais de uma sala de aula, você tem duas. Então, vamos lá. Tus clases están en el segundo piso. E assim nós vamos por diante. Não podemos esquecer que nuestro tem o feminino que é nuestra. E não podemos esquecer que o vuestro também tem um feminino que é vuestra. Então, neste caso aqui, como no exemplo logo acima, eu tenho mi e depois o substantivo. A mesma coisa vai funcionar com os demais. Eu tenho o tu, tenho que ter o substantivo logo ao lado. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui a tela, pessoal. Olha só. E eu gostaria de demonstrar para vocês esse pequeno texto que nós temos aqui. Então, o que acontece? A professora Carmen vai fazer a leitura desse texto aqui, que é Como és tu família? Então, o que acontece? Juan, perfeito, vai apresentar todos. E aí, o que você vai poder treinar aqui ao mesmo tempo? Você vai poder verificar a utilização do pronome possessivo, seja ele no singular ou seja ele no plural, e também você vai poder relembrar o vocabulário onde nós temos os membros da família. Tio, tia, avô, avó e etc. Então, ao mesmo tempo, nesse texto, vai poder treinar adjetivos possessivos e também vocabulário de membros da família. Então, eu vou colocar a leitura que a professora Carmen faz desse pequeno texto que nós temos aqui de apresentação de um menino chamado Juan, e ele fala até a maneira que chamam ele carinhosamente. Vamos descobrir como é que chamam ele carinhosamente? Então, só um ratito que eu vou colocar aqui a professora Carmen novamente. Só um rato. Muito bem, pessoal. Na fala aqui da sequência, é que a professora Carmen estava explicando todos esses possessivos, não? Esses adjetivos possessivos. Mas eu já estou direcionando a leitura dela já. Tá ok? Então, como és tu família? 1, 2, 3. Pelo menos uma vez, né? Dice, hola a todos, me llamo Juana, pero mis amigos me llaman Juanito. Esse Juanito, você sabe que é um diminutivo. Soy de Cuernavaca, una ciudad de México muy bonita y acogedora. Vivo con mis padres, Alonso y Teresa. Mi madre es profesora de matemáticas en un instituto y mi papá es comerciante. Tengo 2 hermanos. Guadalupe es mi hermana mayor, tiene 19 años y está en la universidad. Francisco Paco, como le llaman, es mi hermano. Aqui, Francisco ou Paco não são 2 pessoas. Francisco é o nome do irmão dela, que o apelido é Paco, ok?
Esse é o apelido, em português, né? Que em espanhol é Paco. E nós em português dizemos Chico, não é verdade? As pessoas que se chamam Francisco, tudo bem? Ok, então aqui você tem que esse pequeno texto retrata uma família, né? Descreve a composição de uma família, irmãos, avô, tio, etc., que não é difícil de compreender e utilizam os dois tipos de pronome, principalmente o mi e o mis, que você poderá encontrar aqui neste pequeno texto, ok? Então, vamos tentar verificar uma outra atividade. Muito bem, pessoal. Antes de ela ir para a atividade, eu vou continuar a leitura do texto a respeito da família, ok? Ok, pessoal, seguindo o que está aqui de azul. Como le llaman? Es mi hermano del medio, tiene 16 años y no le gusta mucho estudiar. A Paco le encanta jugar a la pelota. Ele quiere ser futbolista y jugar en un gran equipo de Europa. Nuestros amigos dicen que Paco y yo somos muy parecidos físicamente. Yo, el pequeño, es decir, el más joven de los tres, tengo 12 años y me gustan los videojuegos. Mis abuelos también viven con nosotros. Ellos ya son muy mayores. Mi abuelo Pancho tiene 81 años y mi abuela María 79 años. Mi familia es muy grande, pues mis abuelitos tuvieron muchos hijos. Mis hermanos y yo tenemos muchos tíos y tías y, claro, muchísimos primos y primas. Somos una familia muy juguetona y adoramos nuestros amigos. Ahora tú, cuéntame como es tu família. Então, no momento que ela ia fazer a explicação do exercício, é justamente esse exercício aqui que também será direcionado para vocês como lição de casa. Então, simplesmente nessas linhas que nós temos aí, você vai descrever de uma maneira sutil, objetiva, como é a tua família. Tenta fazer isso, é uma apresentação. Lembram que no primeiro apostolado nós aprendemos nos apresentar. Agora, faz de conta que você vai apresentar a sua família. Sempre tem uma curiosidade do estrangeiro. Como é a sua família? Como é a tua família? Então, você vai tentar descrever a sua família em espanhol. Claro, tentando colocar os adjetivos possessivos, tá certo? Faz essa tentativa, né? Então, mi tia, mi abuelo, mi amigo. Que tal você também incluir, de repente, o seu animal de estimação? Mi perrito, mi gatito, mi pajarito. Tenta incluir, de repente, o seu animal de estimação nessa apresentação, por que não? Então, será muito interessante você fazer esse exercício. Tenta fazer. Prof, eu não consigo escrever muito. Faça algo sutil, objetivo, mas que seja 100% em espanhol. É muito, muito importante. Ok, pessoal? Então, já estamos direcionados aí com mais uma lição de casa. Pessoal, lembra que a gente está aqui com os adjetivos possessivos, mas eu preciso direcionar vocês para uma outra tabelinha que também está na página 3. Vamos averiguar, olha só. É essa tabelinha aqui. Professora, e agora? Como é que eu vou utilizar o mio? Como é que eu vou utilizar o mia? É quando eu não coloco o objeto ou o substantivo, certo? Na frase, e eu transformo ele exatamente aqui desta maneira. Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou falar assim, a minha casa está aqui, perfeito? E eu falo, a minha está aqui. Em espanhol, como é que eu vou utilizar esta a minha? Então, em espanhol, eu vou utilizar la mía. Voltando lá para essa frase aqui, vocês estão lembrando do tuya? Vocês estão lembrando? Então, esta é minha casa e aquella es tu casa. Eu não preciso colocar novamente es tu casa. Eu posso fazer de uma maneira econômica como eu fiz aqui, la tuya. Então, eu posso dizer aqui, la tuya, já substituindo exatamente a palavra casa. Claro, devo respeitar aqui se é masculino ou se é feminino, se é singular ou se é plural. Então, eu posso perguntar assim para o aluno, olha só. ¿Dónde está tus cuadernos? ¿Dónde está tus cuadernos? Aí você vai falar assim, profe, mis cuadernos estão aqui?
Você respondeu perfeitamente, mas tem outro modo de responder? Sim, então vamos lá. ¿Dónde están tus cuadernos? Professora, los míos estão aqui. Então eu tenho duas maneiras de responder a mesma pergunta. Mas vamos dar uma dica? Vamos já começar a utilizar esse modo aqui mais econômico, mais rápido e diferenciado. Não é verdade? Então eu posso perguntar também, por exemplo, para um senhor e uma senhora, ¿dónde están sus documentos? ¿Dónde están sus documentos? Aí esse senhor vai me responder, mis documentos estão aqui, senhorita. Mas ele pode me responder de outro modo. Ele pode responder do modo econômico, los míos estão aqui, senhorita. Olha só como fica diferente, né? Então, o diálogo já se torna diferenciado. Então, a gente tem que fazer esse treino aí também. Então, o que acontece? Lembram que no exercício anterior, você vai fazer a apresentação da sua família. E nesse exercício número 4, que também já está sendo direcionado como lição de casa, você vai utilizar essa segunda tabelinha. Como exemplo, olha só. Pedro, esta camisa blanca é tuya? Ao invés de eu perguntar, tu camisa blanca está aqui ou esta é tu camisa blanca? Vamos fazer de uma maneira econômica. Esta camisa blanca é tuya? Olha só, utilizei o tuya. Professora, e se fosse mais de uma camisa? Estas camisas blancas são tuyas? Simplesmente eu mudo para o plural, ok? Então, por exemplo, olha, na letra A, la senhora de vestido azul es tananan madre. Atenção, aqui eu pergunto, eu vou colocar es mi madre ou es minha madre? Qual dessas duas eu vou colocar? Preste atenção, eu tenho a palavra madre. O que eu vou colocar aqui antes? Mi madre ou minha madre? Pensem, tomem atenção na hora de realizar esse exercício, ok? O exercício número 4, que está, tomem atenção, na página 4. É uma coincidência, mas é isso mesmo. Então, exercício 4 está na página 4. Vamos tomar bastante atenção nesses exercícios, ok, pessoal? Vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, eu vou dividir aqui a classe em duas partes, primeira parte e segunda parte. Então, só para a gente poder retomar, é o seguinte, então, pessoal, retomando a primeira parte, é o seguinte, você vai fazer novamente mais uma leitura desse pequeno texto, não esquecendo que justamente na parte final você vai ter dado de cada um deles que vai te ajudar a realizar o exercício número 2. Perfeito? Então, você vai precisar do texto acima para poder realizar o exercício número 2, lição de casa. Sigo com o terceiro exercício, onde você precisa já destacar os adjetivos que foram utilizados para falar como é que é esta família. Como é que será que é esta família? Então, na própria leitura, você já pode sublinhar os adjetivos que aparecem aqui, porque quando você for transferir para o exercício número 3 vai ficar muito mais fácil, tá certo? Não se esqueça que a caixinha vai poder te ajudar aqui, certo? Muito bem. Retomando a primeira parte do vídeo, nós tivemos aqui os adjetivos possessivos, perfeito. Tivemos também a descrição aqui da família de Juan, onde ele pode te auxiliar para fazer o exercício número 2. Depois, nós temos aqui também os pronomes possessivos, porém, esses têm um pequeno diferencial, não podemos colocar nada depois, essa é a dica, para que você possa realizar o exercício número 4. Toma cuidado, no exercício número 4, você vai utilizar tanto a primeira tabela, quanto a segunda tabelinha. Tá certo? Tem que tomar atenção na hora que eu vou realizar. Então, nós já temos esses exercícios que devemos tomar cuidado. Muito bem. Suba um pouquinho mais a minha tela e aí é isso que eu vou comentar com vocês. A partir desse ponto, nós vamos iniciar a segunda parte da aula, ok? Onde a professora Carmen vai fazer a leitura desse texto e já vai fazer uma linda explicação. Sobre o quê?
Castelhano e espanhol é a mesma coisa? Tem alguma diferença? É um outro idioma? Por que as pessoas às vezes perguntam, tu estudas espanhol ou tu estudas castelhano? Meu Deus, que diferencial é esse, não é? E ela vai fazer uma pequena explicação também desse mapa que está logo aqui em cima. Então, nós vamos tomar atenção na segunda parte do vídeo, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui com a primeira parte. Vou dar uma dica, já faz as lições de casa, né? Antes de ver a segunda parte. Assim você já consegue ter um pouquinho mais de facilidade. Então, assista o primeiro vídeo e já vai fazer essas lições que já foram direcionadas. E depois vocês vão ver a segunda parte, ok? Muchas gracias, agradezco por la presencia en esta primera parte del vídeo. Hasta luego.